Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de domingo para todos nós, que hoje possamos iniciar o nosso dia, iniciar a nossa manhã com Jesus em nosso coração, pois o Cristo é o nosso irmão maior que nos guia, é aquele que segura nas nossas mãos, nos mostrando o caminho a seguir. Jesus, ele é aquele que acalma as nossas dores. Ele é o médico das almas. Jesus, ele é o grande guia de toda a nossa vida. Então que o Cristo e todos os ensinamentos dele se façam presentes em nosso coração e que possamos rememorar o grande amor de Jesus através de cada atitude, de cada palavra nossa no dia de hoje. E bom, meus irmãos, é com muito carinho que hoje nós vamos convidar a todos para refletirmos a passagem do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem deste capítulo que nós iremos aqui hoje conversar sobre ela é a do item 16 deste capítulo 18. Então, a todos os irmãos que desejarem fazer a leitura desta passagem ao longo deste domingo, para que essa passagem possa ser firmada em nosso coração, rememorando que aqui estamos compartilhando apenas um ponto de vista de tantos que existem dos ensinamentos contidos no item 16 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, hoje nós gostaríamos de convidar a todos para iniciarmos a nossa reflexão com um exemplo. Um exemplo bem breve aqui, um exemplo que é apenas ilustrativo para nós refletirmos a nossa passagem de hoje. Então eu convido a todos a, neste momento, conforme nós vamos narrando este exemplo aqui, que o cenário possa ser criado em nossa mente para nós termos uma imaginação de tudo o que está acontecendo naquele momento. Então, hoje a gente convida a todos para seguirmos aqui pensando um pouco mais neste exemplo que vamos trazer. Vejamos só, imaginemos um homem jovem. Este homem, ele está conduzindo a vida dele inteira de forma muito desregrada. Dos 7 dias da semana, os 7, ele não dorme a quantidade de horas necessárias para ser considerado saudável e ideal. Ou seja, todos os dias da semana, ele não descansa o teu corpo suficientemente. E isso acontece porque ele se perde em ambientes noturnos nada proveitosos. Ao invés de descansar a tua matéria, de teu espírito naquele momento se desprender parcialmente, buscar o caminho do bem, ele se perde em ambientes noturnos todos os dias da semana. Este homem jovem, ele também não se alimenta do necessário. E isso não é porque lhe falta condições para ter o alimento. Ele até tem uma condição muito boa e pode ali se alimentar do que é necessário. Mas ele não se alimenta do que é necessário para a matéria porque alega ser questões de estética. Então se perde muito aí na vaidade. Este homem também em teu coração guarda muito rancor, muitas mágoas do passado, muito ódio de acontecimentos que já passaram. Ou seja, vive em uma atmosfera muito intensa de sentimentos apenas baixos. E isso acontece já há muitos anos. Este homem ele não está vivendo assim nessa primeira semana. Não, já tem anos e anos da sua vida que ele conduz
a tua jornada na Terra exatamente desta forma que estamos dizendo aqui. O foco na vida material, em curtir a vida, deixando de cuidar do espírito e também da matéria. Agora, imaginemos que este homem, um dia alguém se aproxima dele e lhe dá um conselho edificante, para que ele cuide mais da saúde dele, para que ele olhe mais para o teu interior, olhar mais para esses sentimentos, deixar essa mágoa de lado. Ele também recebe o conselho para se atentar às escolhas desgovernadas que ele anda fazendo na vida dele. E eis que, ouvindo este comentário, este conselho, o homem alega: mas a vida é curta, preciso aproveitar os momentos. Diante para o conselho edificante, ele diz: a vida é curta, eu preciso aproveitar cada momento. Quando este homem, meus irmãos, ele responde dessa forma, em partes, ele está certo. Digamos que a vida é curta. Realmente, o tempo de cada reencarnação é bem breve, olhando a vida eterna. Com visão da linha da vida eterna, cada existência é apenas um pontinho nesta grande linha. Então a vida, ela realmente é curta, visando a vida eterna. Cada reencarnação é um pontinho apenas em todas as existências que nós temos. Agora vejamos que este homem interpretar o precisa aproveitar os momentos, interpretar como curtir tudo de forma desregrada, muito intensa, como se diz tudo ou nada, é caminhar para um abismo de dor na alma muito perigoso e muito profundo. Interpretar a necessidade de aproveitar a vida, acreditando que aproveitar a vida é curtir tudo de forma muito desregrada, muito intensa, ou em termos mais amplos, tudo ou nada, é conduzir a si próprio para um abismo de dores muito profundas. Fato é, meus irmãos, que muitas almas, ainda nos dias atuais, na nossa amada Terra, na nossa amada morada no grande universo, muitas almas ainda compartilham deste mesmo pensamento que este homem, do exemplo que a gente trouxe, também pensa. Compartilha dessa mesma comunhão de ideias. O aproveitar cada segundo da vida de forma desregrada, achando que será só com a felicidade passageira e muito breve que irá curtir a vida, achando que apenas com atitudes desregradas, fugindo dos deveres e dos compromissos para com Deus, acreditando que vivendo tudo de forma muito intensa, muito exagerada, que só assim está curtindo e aproveitando a vida. Muitos ainda compartilham deste pensamento, que é um pensamento muito equivocado. Mas fato é, meus irmãos, que cada um de nós tem seu livre-arbítrio, ou seja, cada um de nós pode realizar as suas próprias escolhas na sua vida. Isso é fato. Cada um de nós pode escolher a forma como desejamos conduzir a nossa vida, afinal temos o livre-arbítrio. Mas, verdade seja dita para o nosso coração, meus irmãos, temos o livre-arbítrio. Contudo, é necessário lembrarmos que tudo que semeamos, nós colheremos. E a pergunta que fica é: qual é a colheita que iremos fazer de uma vida tão desregrada? Qual que é a colheita que iremos fazer de uma vida sendo vivida de uma forma tão intensa num caminho que não é nada saudável
para nós espiritualmente falando e também materialmente falando? Qual que é a colheita? Pensemos sobre isso. Será que minutos de felicidade passageira na matéria valem a pena os longos anos de estagnação que isso vai conduzir para o nosso espírito? Será que esses minutos prazerosos, segundos prazerosos na matéria, valem a pena, sendo que eles vão gerar uma colheita que não é nada boa para a nossa evolução espiritual? Será, meus irmãos, que vale a pena nos perdermos o nosso tempo, vivendo de forma tão intensa e tão desregrada, sendo que isso significa fugir dos compromissos que temos firmados na nossa reencarnação? Será que isso vale a pena com vistas na vida futura? Porque vejamos, meus irmãos, não podemos interpretar o a vida é curta, precisamos aproveitar os momentos apenas com a vida atual. Não podemos interpretar que precisamos aproveitar a vida porque só temos uma vida. Não, a nossa vida é eterna. Temos várias e diversas existências até alcançarmos o cume da evolução e da perfeição moral. A vida é eterna. Então devemos sempre buscar interpretar, aproveitar os momentos da vida na visão da eternidade das nossas existências, da eternidade do nosso espírito, porque aí sim iremos ponderar muito bem as escolhas e a forma que estamos conduzindo a nossa vida. E aí perceberemos que é muito mais válido vivermos com mais calma, com mais serenidade, cumprindo os nossos compromissos, os nossos deveres da nossa reencarnação, buscando a felicidade eterna e não buscando a felicidade passageira. Aquela felicidade passageira que deixa apenas o vazio dentro da nossa alma. Por isso, meus irmãos, gostaria de nos lembrar aqui de um grande ensinamento do nosso Mestre Jesus. Ensinamento esse marcado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Cristo nos diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando Cristo ele faz essa afirmativa, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, este sim entrará no reino de paz, no reino de tranquilidade da alma. Quando Cristo afirma isso, é porque Jesus conhecia muito perfeitamente a nossa alma ainda e sabia o quanto nós ainda nos deleitamos nos desregramentos da vida, o quanto ainda nos deixamos levar pelas coisas passageiras materiais, o quanto ainda nos perdemos nos desejos baixos, nos brilhos da matéria e acabamos deixando de cumprir os nossos compromissos. E quando a gente deixa de cumprir o nosso compromisso de cada reencarnação com o nosso Pai, é claro e é nítido que não estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso Jesus diz, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que vive o bem, aquele que busca viver o amor, que a cada dia busca se melhorar. Jesus não dizia aqui que só aquele que é perfeito que teria o reino dos céus, ou seja, que teria a paz na alma, no espírito. Não. Jesus diz, aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, qual é a vontade de Deus para os filhos dele? Que sejamos cada dia um pouquinho melhor. O nosso Pai sabe que somos ainda imperfeitos, mas que se tivermos boa vontade, cada dia melhoramos um pouquinho mais. Isso é fazer também a vontade de Deus, melhorar um pouquinho, corrigir as nossas imperfeições morais, nos dedicar a viver a caridade, nos dedicar ao caminho do bem. Então vejamos, meus irmãos, que Jesus diz, olha, todo aquele que faz isso, que vive o caminho do bem, que com
passinho por cada dia com calma, que cumpre os seus deveres de cada reencarnação, e cada um tem os seus compromissos e os seus deveres, esses encontrarão, depois que seu tempo bater aqui na matéria, digamos assim, seu tempo na matéria fundar, que partir para a pátria espiritual, a esses encontrarão os céus no sentido de encontrarão aquela paz da consciência de dever cumprido, aquela paz na consciência de que o que a gente tinha que cumprir na reencarnação, a gente cumpriu, o que a gente podia fazer para melhorar, a gente fez. Então essa paz de dever cumprido mesmo, essa consciência tranquila, não tem nada melhor que isso para nós, meus irmãos. Então por isso Jesus diz, aquele que faz a vontade do Pai, esse sim, entrará no reino dos céus. Aquele que cumpre os seus deveres, que faz o caminho do bem, esse sim, quando retornar para a pátria espiritual, terá consciência tranquila, terá paz na alma. E vejamos, meus irmãos, que é necessário que tenhamos equilíbrio. Não estamos aqui dizendo que não se pode fazer algo, mas precisamos ter equilíbrio. Esse aproveitar a vida, aproveitar a reencarnação, tem que ser com equilíbrio, porque nada de errado tem em aproveitarmos um momento com a nossa família, nada de errado tem da gente aproveitar as datas comemorativas de felicidade, nada de errado tem, meus irmãos, da gente comer aquilo que a gente gosta, conquistar as coisas materiais com o nosso suor, com o nosso serviço honesto, nada de errado tem com isso. O que nós não devemos fazer é seguir no caminho do tudo ou nada. Ou se vive intensamente cada minuto, ou se vive de uma forma muito restrita. Aproveitar a vida, meus irmãos, é também aproveitar o momento em família, é também aproveitar as datas comemorativas de felicidade para o nosso espírito, é também partilhar de momentos felizes, de comemorar as conquistas que tivemos na matéria, é tudo isso também. Então, não devemos buscar viver muito tudo ou nada, como dissemos, mas buscar o equilíbrio, aproveitar a vida com equilíbrio e não olhando apenas a vida aqui no presente material, mas nos lembrando que a nossa vida é eterna. E quando nos lembramos disso, nós refletimos muito bem antes de qualquer palavra dita, de qualquer comportamento realizado, de qualquer escolha feita. E, sobretudo, refletimos a forma como estamos conduzindo a nossa existência. Bom, meus irmãos, hoje fiquemos com essa reflexão em nosso coração, que ela possa gerar bons frutos de reflexão em nossos pensamentos. Vamos encerrar com Jesus, rogando para que o Cristo abençoe o nosso dia hoje, que o Cristo abençoe a nossa família e que possamos ter o nosso coração tocado para com esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, fiquemos em paz, também nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um excelente dia para todos nós, meus irmãos, e que assim seja.